Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, e dizer para vocês, irmãos, que a nossa dificuldade é muito grande, de todos nós, até daqueles que aparentam estar exercendo uma fé muito grande, daqueles que aparentam estar realmente com Deus, mas nos bastidores, na intimidade, na verdade, no dia a dia, todos nós somos fracos. Todos nós dependemos do Espírito de Deus sobre nós. Dependemos da presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz no livro de Efésios, orai e vigiai. Jesus fala, orai sem cessar. Não é? Nós somos atacados diariamente por espíritos malignos nas hostes celestiais da maldade, somos atacados pelo nosso gênio, somos atacados pelo nosso coração enganoso, somos atacados pelo nosso corpo, que é terreno, que é mal educado, que luta contra a nossa natureza espiritual, porque no fundo todos nós queremos o céu, todos nós queremos o bem, todos nós queremos ser felizes, não é? Ninguém planeja para si mesmo a tragédia, a derrota, a perda, a traição. Todo mundo quer se dar bem. E o nosso corpo trabalha contra nós mesmos. E, além disso, a influência maligna desse sistema criado pelo homem aí, que rege os pensamentos da sociedade, eles nos afetam, sim. Nos afetam, sim. E temos que prestar atenção nisso, temos que acordar lutando para sermos espirituais e passar o dia lutando, irmãos. Porque a gente vê pessoas aí que realmente amam a Deus, que conhecem a palavra de Deus, pessoas até que às vezes têm títulos, que vivem da obra, que tocam grandes igrejas até, e a gente vê o inimigo derrubando elas. Né? Muitas vezes pessoas que pregam a palavra, conhecem a palavra, salvam vidas até através das suas pregações, transformam a vida de pessoas, mas elas mesmas, quando veem, estão sendo enganadas por si mesmas e estão sendo enganadas por seres espirituais nas hostes celestiais da maldade, e elas saem da presença de Deus. Saem da presença de Deus. E isso é sério, irmãos. O que eu tenho observado aí é que as pessoas não entenderam ainda a importância da Bíblia. Da Bíblia. As pessoas arrumam todo tipo de desculpa para não ler a Bíblia. As pessoas arrumam todo tipo de desculpa para não aceitar o que está escrito na Bíblia. Se desviam de tudo quanto é forma, pegam qualquer tipo de atalho, mas não querem aceitar o que está escrito na Bíblia. Esse projeto maravilhoso que Deus escreveu para nós na nossa língua, fácil de entender, porque aquilo que já está claro, que você lê e você vê que está claro, não precisa de ninguém explicar para a gente. Aquilo que está oculto, se Deus quiser revelar, Deus vai revelar, mas também você não consegue viver o que está revelado. Essa é a verdade. Você vê aqui, por exemplo, no livro de Lucas, no capítulo 3, no versículo 2 em diante, diz assim, ó,
sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. João era uma pessoa simples, filho de um sacerdote chamado Zacarias, e a palavra de Deus vem a ele, e ele aceitou a palavra, e ele passou a viver para Deus. E o que o João fez? Ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E por que ele fez isso? Ele estava seguindo o que estava escrito lá no livro de Isaías, o que estava escrito na palavra de Deus, na Bíblia, né? Tanto diz aqui, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha, o que João pregava? Pregava o projeto de Deus, mas ele dizia para você que você tinha que observar as suas atitudes, porque a gente tem muita facilidade para observar a vida de todo mundo, inclusive observar os defeitos. As qualidades a gente só observa quando está apaixonado por alguém ou quando tem interesse. Aí a gente observa a qualidade. Mas o que a gente faz normalmente, desde quando acorda, é observar defeitos, todo tipo de defeito dos outros. Mas a palavra do Senhor vem aqui dizendo que você tem que observar você. Observar os seus defeitos e se arrepender dos seus defeitos, porque você vai cometer muitos erros durante a caminhada da sua vida. Todos nós, não tem santo aqui na terra, não teve. Quando uma pessoa chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, Jesus falou: por que me chamas bom? Não há ninguém que é bom, só um que é bom, que é Deus. Todos nós somos pecadores, não adianta ninguém querer posar de santo, porque não é. E seremos tentados até o último dia da nossa vida. Lucas capítulo 4 diz claramente, se não me engano, no versículo 12, que o diabo ausentou-se de Jesus por um período de tempo, porque Jesus estava 40 dias e 40 noites, jejuando e orando no deserto. Quando ele teve fome, ou seja, quando o corpo dele fraquejou e sentiu o desejo de comer, ou seja, ele ficou carnal, o diabo veio a tentar ele. Esse é um exemplo para nós, que a gente sempre, durante o dia, a gente vai ter momentos de fraqueza, muitas vezes até dormindo. Muitas vezes até dormindo, o diabo coloca sonhos de todo tipo na cabeça da gente, né? E aí você vai fraquejar. Por isso que Jesus, na oração que ele ensina como você deve se dirigir a Deus para orar, a oração do Pai Nosso, que não é uma oração, não é uma reza, é uma forma de como você deve falar com Deus, pede para que Deus não nos deixe cair em tentação, que Deus nos livre do mal. Porque temos que pedir a Deus, porque vamos fraquejar. Todos nós vamos fraquejar. Todos nós temos uma tendência de esquecer Deus em um canto, em uma gaveta fechada à chave. A gente se lembra de Deus na dificuldade, a gente se lembra de Deus quando Deus traz a gente na igreja, quando a gente lê a Bíblia, mas amar a Deus como temos que amar o projeto de Deus como temos que amar, é muito difícil para todos nós. E nós precisamos tomar uma atitude de reconhecer isso e lutar todos os dias. Né? Por isso que a Bíblia diz para orar. A oração, irmãos, ela tem que mudar você. Essa oração que a pessoa fica fazendo só para ela ganhar as coisas, ou para se dar bem, ela não existe, né? Como Jesus diz aqui no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 3, eu não vim para chamar os justos, versículo 13, né? Ide, porém, aprendei o que significa,
Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Deus prega a conversão, mas como que você vai se arrepender de uma coisa que você acha que não fez? Que você vive o dia a dia seu normal, sem confrontar a sua vida, sem passar a sua vida pela palavra de Deus, pelo filtro que é a palavra de Deus. Assim como você filtra uma água para tirar as impurezas, assim como você coa um café para que você não tome o pó junto, a palavra de Deus, ela serve para isso. Ela tem que passar todos os dias no seu coração, no seu pensamento, no agir seu do dia a dia, e os versículos da Bíblia têm que estar no seu coração, na sua mente. Você precisa todos os dias dar uma olhada no versículo da Bíblia para que ele possa te ajudar, para você ver aonde você está falhando. Porque as pessoas mostram para a gente, irmãos, aonde a gente está falhando. Mas você quer ser cobrado? De jeito nenhum. Ninguém pode falar nada com você. Nenhum conselho para o seu bem a pessoa pode te dar hoje em dia. Você não quer, você não aceita conselho, você não aceita mudar, você não quer mudar. Não quer mudar. É o que eu tenho visto aí, é que a pessoa não quer mudar. Né? Ainda esses dias eu estava falando com uma pessoa, a pessoa falou, mas pastor, essa palavra não é para mim, é para ele. Eu falei, não existe isso. A palavra de Deus, a Bíblia, o que está escrito na Bíblia, é para todo mundo, é para todos nós, é para mim, é para você. Se a carapuça serviu para você, você deveria agradecer a Deus. Se alguém, se um pastor, uma pessoa num altar, um pregador, um louvor ou um testemunho, ele mostrar, expor uma fraqueza sua, você tem que ajoelhar e agradecer a Deus. Falou, Senhor, obrigado. Eu estava achando que eu estava até criando asa aqui, que estava voando, estava virando santo, mas realmente eu estou fraco nessa área, eu estou falhando nessa área. E é isso que Deus quer de nós, para que a gente tenha personalidade, tenha caráter, para quando a gente for morar no céu, se alguém ou alguma situação oferecer um prêmio muito grande para nós, para que a gente ande contrário à palavra de Deus, para que a gente ande contrário àquilo que Deus quer, ao projeto de Deus, a gente diga, não, eu não vou, porque o pecado de Eva foi esse. Deus falou, não faça isso, mas o diabo veio e ofereceu. O que Eva fez? Ela colocou na balança a palavra de Deus? Não, ela nem pensou, não importou o que Deus falou. E assim ela ainda convenceu Adão para que Adão também fosse contrário a Deus, contrário à palavra de Deus. E é o que tem acontecido, irmãos. As pessoas acham que igreja, religião é time de futebol, né? Igual você vê, um é Flamengo, o outro é Botafogo, o outro é Palmeiras, e eles brigam, até se matam por causa de futebol, né? Tudo bem, normal você torcer para um time, o outro torcer para o outro, isso é normal. Agora, a Bíblia é uma só, o projeto de Deus é um só, a palavra de Deus é uma só, há um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. Não há dois entendimentos para a palavra de Deus, não adianta vir com conversa, com historinha, com interpretação, porque é a mesma Bíblia para todas as pessoas no mundo inteiro. Não cabe dois entendimentos, duas interpretações. Não cabe. Não adianta a pessoa vir com essa conversa. Não existe duas verdades, irmãos. 2 mais 2 é igual a 4. Isso é uma verdade e acabou. 3 mais 3 é igual a 6. Acabou. Não adianta vir com teoria. Entendeu? E a palavra de Deus também é assim. Por quê? Porque o projeto de Deus, ele descreve o homem espiritual.
ele descreve a essência do ser humano, não o homem carnal. O que a Bíblia prega é o céu, o que a Bíblia prega é o futuro, né? Mas as pessoas querem viver só os prazeres do mundo, né? Acha que beber é que dá prazer, usar droga é que dá prazer, é só coisa que não leva a lugar nenhum, entendeu? O dia que a pessoa entender que o verdadeiro prazer é amar a Deus de todo o coração, o verdadeiro prazer é ter respeito por si próprio e lutar para vencer a morte, vencer a velhice, né? Vencer essas tristezas que há nesse mundo todo aí, porque o mundo é corrompido, o pensamento do ser humano, desde quando ele está aqui na terra, desde o primeiro casal, desde o Caim e Abel, entendeu? O primeiro casal já falharam com Deus, os filhos deles já falharam com Deus com a humanidade, né? Andaram contrário à realidade, né? Você vê que Caim matou o irmão por inveja, por ciúme. Isso é certo, por acaso? Isso é normal, por acaso? Isso é ridículo, E de lá para cá, o que tem acontecido? As mesmas coisas. Veja se isso cabe na Bíblia. Não cabe. A Bíblia prega um outro pensamento, um outro desejo, uma outra maneira de agir, uma outra maneira de falar, uma outra maneira de pensar, uma outra maneira de ser. E as pessoas não querem se converter ao que está escrito aqui, nesse único livrinho. Irmãos, estamos lendo o livro de Levítico, no capítulo 13. Levítico, capítulo 13, diz a palavra do Senhor assim: E falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, na pele da sua carne como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. Você vai ver uma referência em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 8. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga aparecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Mas se a mancha na pele da sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará. E eis que se a praga ao seu parecer parou e na pele não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez, e eis que se a praga se recolheu e na pele não se estendeu, então o sacerdote o deixará por limpo, o declarará por limpo. É uma pústula e lavará suas vestes, será limpo. Mas se a pústula na pele se estende grandemente depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que se a pústula na pele, se tem estendido, o sacerdote o declarará por imundo, é lepra. Quando no homem se houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo em branco, e houver carne viva na inchação, lepra inveterada é na pele da sua carne, portanto o sacerdote o declarará por imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra se espalhar de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote examinará, e eis que essa lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo. Todos se tornou branco, limpo está.
Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á por imundo. A carne é imunda, é lepra. Ou tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá o sacerdote, e este o examinará, e eis que se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga. Limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera, se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera sarar, e em lugar da pústula vier inchação branca ou mancha lustrosa, tirando a vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote. E o sacerdote examinará, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará por imundo. É praga da lepra que brotou da pústula. E o sacerdote, vendo-a, e eis que se nela não houver pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se ela grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará por imundo. Praga é. Mas se a mancha parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação da pústula é. O sacerdote, pois, o declarará por limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver mancha lustrosa, tirando a vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, e eis que se o pelo na mancha se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo, é praga de lepra. Mas se o sacerdote vendo-a, e eis que, se na mancha não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará por imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha parar no seu lugar, e na pele não se estender, mas se recolher, inchação de queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará por limpo, porque a inflamação é de queimadura. E quando o homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino há nela, o sacerdote o declarará por imundo, é tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga de tinha, e eis que se ela não parece mais funda do que a pele, e se ela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que se a tinha não se tiver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha no 7º dia, e eis que se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará por limpo, e levará suas vestes, e lavará suas vestes, e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imunda está. Mas se a tinha, ao seu ver, parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está. Portanto, o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou mulher tiver manchas lustrosas, brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que, se na pele da sua carne aparecem manchas lustrosas, escurecidas, é impingem, que floresceu na pele, limpo está. E quando os cabelos do homem caírem da cabeça, calvo é, mas limpo está. Você vai ver uma referência aqui interessante, 2 Reis, capítulo 2, versículo 23, Isaías, capítulo 15, versículo 2, Ezequiel, capítulo 29, versículo 18, e Amós, capítulo 8, versículo 10.
Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, é lepra, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, eis que, se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará por imundo, na sua cabeça tem a praga. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Você vai ver uma referência aqui, lá em Ezequiel, capítulo 24, versículo 17 a 22, Miqueias, capítulo 3, versículo 7, Lamentações, capítulo 4, versículo 15. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará sua habitação será fora do arraial. Você vai ver uma referência aqui em Números, capítulo 5, versículo 2, capítulo 18, versículo 14, 2 Reis, capítulo 7, versículo 3, capítulo 15, versículo 5, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 21, Lucas, capítulo 17, versículo 12. Irmãos, olha que tragédia. A pessoa pegava essa doença naquela época, era uma doença que contaminava, né, através de contato, contaminava, passava por outras pessoas, e a pessoa tinha que ser, de um minuto para o outro, tirada de casa, do seio da sua família, e morar numa caverna, sem contato com ninguém, não podia nem entrar na cidade. Olha que tragédia, né? Que tragédia. Imagina o sofrimento de uma pessoa dessa, né? E aí, nós vemos aqui uma passagem que Jesus cura 10 leprosos, pessoas que não tinham hospital para curar eles, não tinha remédio para curar eles, já não tinha solução para a tragédia que eles estavam vivendo. Quando eles têm um encontro com Jesus, Jesus cura eles. E o que acontece, irmãos? Só um volta para agradecer. Só um reconhece a cura. Entendeu? Então, muitas pessoas fazem os seus ministérios pregando cura, cura física, cura financeira, não é? Cura psicológica, cura de casamento. A maior cura é a circuncisão do coração. É você aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, amar a sua própria vida, amar a família, as pessoas que Deus te deu. Essa é a cura que importa. Quando também em alguma roupa houver praga de lepra, em roupa de lã ou em roupa de linho, ou no fio urdido ou no fio tecido, seja de linho ou seja de lã, ou em pele ou em qualquer obra de peles, e a praga na roupa ou na pele, ou no fio urdido ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é. Por isso se mostrará ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará aquilo que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imunda está. Por isso se queimará aquela roupa, ou o fio urdido, ou o fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas o sacerdote, vendo, e eis que se a praga não se estendeu na roupa, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo no qual havia a praga, e o encerrará 2ª vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, e eis que se ela não mudou o seu aspecto, nem se estendeu, imunda está. Com fogo queimarás. Praga penetrante é,
seja por dentro ou por fora. Mas se o sacerdote verificar que a praga se tem recolhido depois de lavada, então a rasgará da roupa ou da pele ou do fio urdido ou tecido. E se ainda aparecer na roupa ou no fio urdido ou tecido ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é, com fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a roupa ou fio urdido ou tecido ou qualquer coisa de peles que lavares e de que a praga se retirar, se lavará a segunda vez e será limpa. Esta é a lei da praga de lepra na roupa de lã ou de linho ou do fio urdido ou tecido ou de qualquer coisa de peles para declarar limpa ou para declarar imunda. Então aqui nós vemos, irmãos, que o nosso Deus, Ele é superlativo em tudo. Deus é incompreensível. O poder de Deus, irmãos, nós não temos condição, com o nosso pensamento pequeno e miserável, de entender o tanto que Deus é poderoso. Hoje a ciência sabe que esses vírus, que essas bactérias, que esses fungos, que esses germes, que esses vermes existem, porque hoje Deus trouxe a ciência, a tecnologia, o homem, através da tecnologia, vê, comprova com fatos. Naquele tempo da ignorância, como é que a pessoa ia saber o que era aquilo? Mas Deus já sabia de tudo. E isso é uma prova da veracidade da Bíblia, da importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos?